Então saiu os dados do censo brasileiro, a expectativa era que a população crescesse para 215 milhões de brasileiros, mas na verdade ela está em 203 milhões de brasileiros, o que demonstra duas coisas muito preocupantes. A primeira, a bomba demográfica brasileira está explodindo. A segunda, o Brasil precisa desesperadamente de libertarianismo. Segue a vinheta para você entender o porquê. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Bom, o que está acontecendo que você precisa entender? Eu quero começar esse vídeo propondo para você olhar para sua própria família e deixa nos comentários como que funciona a sua família. Para você entender o porquê da questão da bomba demográfica. Vamos por partes. Eu tô com 30 anos, tá? Eu não tô no ponto de vista assim pro estado trabalhando, né? Eu tenho meu canal aqui no YouTube, mas isso não gera dinheiro para o estado, porque eu não estou trabalhando com CLT. Na minha casa, o meu pai também não trabalha com CLT e minha mãe também não trabalha com CLT. Então são três indivíduos que estão em idade economicamente ativa. Meus pais têm 51 anos, eu tenho 30. E não estão contribuindo para a CLT. Meu tio também está nessa idade aí mais ou menos de CLT, não trabalha com CLT. A minha tia, né, outra parte da família, não trabalha, ela trabalha com CLT, na verdade. Então ela é uma dos três filhos que meu avô teve, que tem meu outro, a parte paterna só tem meu pai, então, né, não tem ali. Só ficando no núcleo mais próximo da família, beleza. A parte dos netos, bom, tem a minha prima que está com 18 anos, ela ainda não trabalha, mas teoricamente está na idade economicamente ativa, vamos dizer assim. E tem a minha outra prima que tem 28. Não, 28 não, 26. Ela é 4 anos mais nova que eu. E ela tem uma empresa de artes, essas coisas. Então ela também não trabalha com contribuição para a CLT. Contribuição, entre aspas, que é roubo. Deixe nos comentários como que funciona a estrutura da sua família, mas você já vai entender o ponto que eu quero chegar. Foi contado pra gente uma mentira na escola de que o Estado ia fornecer a aposentadoria pra gente. Que é um esquema que funciona assim. Olha só, você aí está trabalhando, você está sendo roubado para sustentar os trouxas que trabalharam e que foram roubados e agora estão sendo sustentados pelos trouxas que estão trabalhando. Então, a gente precisa que você trabalhe, seja um bom gadinho, pague seus impostos direitinho, assine sua CLT, seja um escravo muito feliz, um escravo da CLT, que é o que você é, se você trabalha com a CLT, desculpa te informar, mas você é escravo. E não é do patrão, tá? O patrão não tem culpa que você ganha mal, quem tem culpa é o Estado, que taxa a folha de trabalho para poder. Historicamente, isso não é mentira, historicamente, os impostos na folha trabalhista, CLT, essas coisas, existem para tirar negros do mercado de trabalho. São impostos racistas. Então, se você defende CLT, sabe aquela coisa? Reveja seus conceitos, parça. Sugiro que você reveja seus conceitos, parça, porque você está defendendo uma lei racista, uma lei eugenista. Então, não vamos defender ideias racistas, não vamos defender ideias eugenistas. Vamos ser contra a CLT. Beleza? O que está acontecendo? A população brasileira, ela está ficando mais velha. Isso é o resultado natural de algum nível de crescimento econômico, diminuição da pobreza, erradicação de doenças e coisas do tipo. Por mais que o Brasil não seja lá muito bom em nenhuma dessas coisas, ainda assim a era moderna meio que puxa o país para frente. Então você vê as pessoas morrendo cada vez mais velhas. E, consequentemente, se elas estão morrendo cada vez mais velhas, elas estão necessitando de mais tempo de recursos para mantê-las vivas, ou seja, de aposentadorias. O que joga uma pressão que as pessoas deveriam ter mais filhos, certo? Porque você precisa repor a massa de trabalho com a massa que está saindo, seja por aposentadoria ou aquela que não está mais recebendo porque faleceu. Só que assim, como eu disse, eu tô com 30 anos, não tenho nenhum filho. A minha prima tá com 26 anos, tem uma filha bebê, beleza. Meu tio tem dois filhos em idade não ativa. A minha tia tem três filhas, né? Uma tá trabalhando, né? 26 anos, mas é aquela que eu falei que não tem.
não trabalha com CLT, então tem o próprio negócio. E aí? A minha família é um padrão ou estou medindo a régua pelo meu próprio mundo? Deixa nos comentários. Como é que é a estrutura da sua família em relação assim, quantos trabalham com CLT, quantos trabalham por conta própria, ou quantos não estão trabalhando, enfim, alguma coisa assim do tipo. Sua opinião é muito importante, deixa nos comentários. Assim, por que eu estou falando disso? É uma questão óbvia. Se você tem menos pessoas na base dessa pirâmide entrando e contribuindo, entre muitas aspas, para jogar o dinheiro para as pessoas que estão aposentadas no topo da pirâmide, e essa pirâmide ela está deixando de ser uma pirâmide que era fininha aqui e larga aqui, que ela está começando a ficar, aliás, ela era o contrário, né? Ela era larga aqui e fina aqui, agora ela está ficando ao contrário, então ela está fininha aqui na galera que está trabalhando e larga aqui na galera que está recebendo. Quanto tempo você acha até chegar ao ponto em que as pessoas simplesmente não vão receber a aposentadoria? Porque, de novo, foi prometido a elas que ia ficar tudo bem, que elas iam ser roubadas, os seus avós, a geração dos seus avós agora que está aposentada, eles foram roubados a vida inteira pelo Estado, o Estado enfiou uma arma na cabeça deles, metaforicamente, e falou, ou você contribui, entre muitas aspas de novo, para a Previdência Social, ou a gente mata você, ou então você morre de fome, né? Faz o favor de morrer de fome, que você não vai trabalhar com CLT, você morre de fome, na geração deles era muito pior. Hoje existem, infelizmente, outras formas de trabalho que você consegue trabalhar fora da CLT, mas imagine que na geração dos seus avós não era fácil esse tipo de coisa. Era mais complicado do que hoje, né? Não que hoje seja tão fácil assim. E essa galera ficou refém disso. Então hoje você tem um problema, porque você tem um monte de aposentado com uma grande incerteza, não vou dizer assim, ser profeta do apocalipse, dizer que eles vão parar de receber, mas com uma grande certeza de que... Uma grande incerteza, vamos dizer, vamos usar a palavra certa. Não é certeza, é incerteza a palavra certa aqui. De que muito provavelmente pode acontecer alguma coisa com eles em relação a dinheiro e o Estado simplesmente quebrar e parar de pagar aposentadorias. Então lembra aquela promessa que tipo assim, ó, vocês trouxas aí foram roubados, a gente vai roubar os trouxas dos netos, dos filhos de vocês para poder pagar a aposentadoria de vocês? A conta não fecha. Uma das grandes fontes de déficit do governo brasileiro é a aposentadoria. É déficit na Previdência. Aí vem uns retardados aí e fala que não tem déficit na Previdência. Ignora, é só retardado. É só uma questão de lógica. É só você olhar e digamos, tá? Vamos dar o argumento para esses idiotas que hoje não existe déficit na Previdência. De novo, analisa a estrutura da sua família. Quanto tempo até ter déficit na Previdência? E uma coisa é certa, que eu tenho muito certo na minha cabeça. A geração dos meus pais pode ser, tá? Um grande pode ser que consiga se aposentar. A minha geração, e se você tem aí 30, 35 anos, mais ou menos, ou até menos, cara, eu sinto lhe dizer uma coisa, mas você não vai se aposentar. Eu já estou em paz com isso, então eu tenho outras formas de aposentadoria, porque no fundo a aposentadoria é basicamente você pegar dinheiro da sua época produtiva, poupar dinheiro e jogar para a sua época menos produtiva, que é quando você está velho e não consegue mais agregar tanto ao mercado de trabalho como você agregava nos seus anos mais duradouros, né, nos seus melhores anos. Isso é basicamente a aposentadoria. O que o Estado faz é praticamente uma anti-aposentadoria, porque ele rouba você igualmente ao longo da vida, proporcionalmente, né? Sempre uma parte fixa do salário. E ele não coloca para você um fundo nominal lá, sei lá, por exemplo, eu chamo o Joãozinho da Silva. Aí tem lá a conta do Joãozinho da Silva que contribuiu por, sei lá, 30 anos e agora ele se aposentou e o Joãozinho da Silva vai pegar todo o dinheiro que está na conta dele. Não é assim que a aposentadoria funciona. Ela é um grande fundo de grana, que inclusive tem o fundo de investimento da Previdência, tá? Que políticos adoram meter a mão para roubar, tá? Só para deixar claro. Então vai lá, confia que o Estado vai administrar seu dinheiro direitinho. É um grande fundo em que é distribuído esse dinheiro, né? Investido esse dinheiro contra a sua vontade, né? E não se sabe no que é investido, mas enfim, tem os esqueminha lá, né? Tem o quem quer rir tem que fazer rir, né? Sempre. No Brasil tudo corre na base do quem quer rir tem que fazer rir. E você tem essa grana. Só que ela não é no seu nome, ela é generalista. Então, por exemplo, tem que pagar o Zezinho, que é professor, se aposentou com 10 mil reais. É professor grandão, beleza, paga o Zezinho.
Ah, mas tem que pagar a Mariazinha. Mariazinha se aposentou como empregada doméstica, então ela tem que receber aí o mínimo, vai receber, sei lá, 1.500, 1.600 reais. Ah, mas tem o Joãozinho da Silva. Pô, Joãozinho da Silva, pô, que ele que se aposentou. Pô, Joãozinho da Silva se aposentou como juiz. Se aposentou ganhando 40 mil reais. Vai receber vale eterno, vale até lambida no cu se vacilar, por mais uns 20, 30 anos aí. Mas aí é o que eu falo. Quantos Joãozinho da Silva tem? Ganhando 40 mil. Porque o problema não é uma pessoa que ganha 3 mil de aposentadoria, 2 mil de aposentadoria. O problema é a cambada de vagabundo funcionário público que se aposenta com salários muito mais altos do que a iniciativa privada. É eles que geram déficit na Previdência. Porque a contribuição, entre aspas, deles é menor e não é proporcional ao que eles gastam. Então tem esse problema. Como que você resolve isso? Bom, a questão da bomba demográfica é justamente esse o problema. A expectativa era que tivesse mais pessoas nascendo no Brasil. E não tem. Por que, que as pessoas não estão tendo filhos? Bom, primeiro por causa de degeneração da sociedade, basicamente o problema de hipergamia feminina, em que as mulheres elas deixaram de querer ter uma família, se estabilizar com um único homem e basicamente viraram degeneradas promíscuas. Infelizmente essa é a realidade, não estou dizendo que todas as mulheres são assim, mas existem uma grande parte, infelizmente, das mulheres que tem esse problema de hipergamia, uma completa deturpação na sua preferência temporal em relação a prazeres da carne, vamos dizer assim. Então isso gera um problema, porque isso puxa o homem também para um comportamento hipergâmico. Então não vou dizer também que o homem é santo nessa questão, porque não é. Tem a questão também que basicamente as pessoas não enxergam mais o filho como investimento, e sim como uma grande trolha para você pagar imposto, porque você tem que colocar seu filho na escola, você paga imposto. Tem que comprar material, você paga imposto. Tem que comprar comida extra para seu filho, você paga mais imposto. Então deixou de ser um investimento e virou uma trolha de imposto. Tem também o problema, né, das feminazes e aborteira desgraçada, tomara que queime no inferno, que ficam abortando seus filhos, assassinando seus filhos, né? Vamos falar o português claro aqui, aborto é assassinato. E tem também a degeneração da sociedade, que é o pai e a mãe de pet que, tipo, ai, eu tenho meu filho, meu filho de quatro patas, ai, que não sei o que. E assim, eu não tô dizendo que você não pode tratar seu animal com carinho, eu mesmo tenho um gato que eu adoro ele, uma doguinha. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, você não deveria tratar seu gato como se ele fosse seu filho. Ele não é seu filho, ele é só seu animal de estimação, entendeu? Isso é sinal de degeneração. Então você tem esse problema. Fora que existem pessoas que conscientemente, de maneira consciente, não estão querendo ter filhos. Inclusive buscando o Estado para fazer cirurgias de laqueadura, por exemplo, para não ter mais filho. Ou de fechar o menino lá para não ter mais, enfim, vocês entenderam. As pessoas estão buscando isso. E geralmente pessoas com 0 filhos. Ou seja, não vão ter filhos mais. Percebe por que deu esse problema? De 215 milhões de pessoas que era para ter no Brasil, só tem 203? E aí por que eu falo que o Brasil precisa desesperadamente de libertarianismo? Caminhando para a parte 2 do vídeo. Porque só o libertarianismo pode resolver essa bagunça. Se a preferência temporal das mulheres e dos homens também está voltada para o curto prazo, por quê? Por causa de impostos, por causa de querer maximizar, especialmente no âmbito sexual, o seu prazer atual e não o seu prazer futuro, vamos colocar assim, eles querem consumir o máximo de prazer possível no curto prazo e estão cagando pro longo prazo, e isso vale também para grana, de certa forma, você começa a ter um problema. O libertarianismo resolve isso. Como? Liberdade e propriedade privada. Liberdade para você empreender e respeito à propriedade privada para você ter garantida a liberdade de empreender. Como é que você vai gerar uma sociedade menos dependente da aposentadoria estatal? Vão ter pessoas que vão morrer dentro do sistema Fiat de aposentadoria, não tem como. Só que ao mesmo tempo você precisa tirar essas pessoas de alguma forma, ou ter pessoas que sejam independentes desse sistema e não pesem nesse sistema. Porque o pior cenário possível para esse sistema é a galera que nunca trabalhou e mesmo assim ela se aposenta, consegue uma aposentadoria por idade, por alguma coisa, não por contribuição, mas por idade, e acaba ficando nas tetas do Estado. Esse é o pior cenário possível. Essas pessoas são as pessoas que poderiam ser impactadas por ideias libertárias e ao longo da vida, né, e construindo um patrimônio sólido para poder se defender disso do Estado. Como que
o libertarianismo ajudaria? Por exemplo, diminuindo a preferência temporal das pessoas. Se você começa a atacar o cerne do problema, que é o tamanho do Estado, o Estado no Brasil é gigantesco, inchado, e um dos motivos dele ser tão grande assim e precisar taxar tantas pessoas é por causa justamente de previdência social, você começa a diminuir o quanto que o Estado rouba das pessoas, diminuir o quanto de imposto é cobrado. Isso já começa a mexer com a preferência temporal das pessoas, porque as pessoas já olham para o seu dinheiro e falam, tá, beleza, se eu poupar uma grana, eu não estou sendo taxado, por exemplo, em ganho de capital, alguma coisa desse tipo, então eu posso, se você abole, por exemplo, impostos de renda, o cara pode olhar e falar, tá, beleza, eu vou emprestar dinheiro, eu vou guardar esse dinheiro, vou deixar ele disponível no banco para empréstimo, e consequentemente isso vai diminuir a taxa de juros. Por que isso diminui a taxa de juros? Porque a taxa de juros geralmente, quando é uma taxa de juros natural, não é infelizmente o que acontece, mas geralmente ela é atrelada ao estoque monetário de uma sociedade. Então, quanto mais uma sociedade está disposta a poupar, ou seja, quanto mais dinheiro tem disponível, e mais é a tendência poupadora dessa sociedade, menor é a taxa de juros. E o oposto também é verdade. Quanto maior a tendência gastadora dessa sociedade e menos poupadora, maior é a taxa de juros. Só que muitas coisas levam as pessoas a poupar ou não poupar o seu dinheiro. Por exemplo, inflação. Inflação é uma coisa que basicamente pune a poupança, pune a prudência. Por quê? Se você começa a guardar, por exemplo, R$ 100 no banco hoje, você está sendo burro. Porque ou você investe esse dinheiro em alguma coisa que gere retorno acima da inflação, ou você está sendo muito burro, porque você está basicamente perdendo dinheiro. Uma pessoa que deixou R$ 100 na conta em 1994 até o presente momento, ela teve esses R$ 100 dilapidado em 98,2% do valor de face da moeda. Ou seja, ela perdeu 98,2 reais. R$ 98,20, né, que seria, do valor da moeda. Isso é o que vale, os R$ 100 de 1994 valem hoje em 2023. Foi uma perda absurda de valor de poder de compra da moeda. Então isso desincentiva a poupança e incentiva o consumismo, incentiva o gasto imediato. Por quê? Ora, se está tendo uma crise inflacionária, se está tendo inflação, por que eu vou poupar dinheiro em primeiro lugar? Eu vou ser idiota? Eu vou gastar o meu dinheiro. E se você gasta o dinheiro, você aumenta a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo para se abrir uma empresa. E se você aumenta o custo para se abrir uma empresa, você diminui a oferta de emprego na sociedade. Passa a ter menos emprego. Então, percebe como tudo é conectado? Se você começa a diminuir os impostos, você diminui o tamanho do governo. Se você diminui o tamanho do governo, você diminui a necessidade do governo de taxar as pessoas. Taxar as pessoas, seja via impostos diretos, ou seja via impressão de moeda, que é um imposto indireto, que é um imposto inflacionário. E tudo isso resulta em abaixar a taxa de juros, diminuir a preferência temporal das pessoas, porque as pessoas passam a poupar mais dinheiro, a fazer investimentos mais produtivos, e, consequentemente, isso também diminui a preferência temporal das pessoas em relação a outras situações, como, por exemplo, vamos colocar assim, prazeres da carne, porque passa a ser mais benéfico você constituir uma família, porque você tem incentivos para isso. Então, o Estado brasileiro, ele basicamente, ele tem punido sistematicamente o empreendedor e a pessoa que quer constituir uma família, por causa de impostos, por causa de regulações, por causa de, por exemplo, no caso de constituir família, leis misândricas que beneficiam absurdamente mulheres em detrimento a homens. Então isso acaba gerando um problema, acaba gerando uma insegurança dentro dos homens em tentar se aproximar de mulheres, porque basta que uma mulher acuse você de aquele crime hediondo com E, que eu não vou falar o nome que o YouTube não gosta do nome, mas vocês sabem qual que é, e a sua vida acabou. Então a resposta para os problemas do Brasil, do censo, de tudo isso que vem acontecendo, é simples. O Brasil precisa desesperadamente de libertarianismo, não tem mais uma outra opção. Ah, não, vamos tentar uma social-democracia de novo. A gente está tentando social-democracia desde que essa bosta desse país foi fundado, com exceção dos pequenos períodos ali de monarquia. Como é que tá dando? Tá funcionando pra caramba, né? Tá funcionando pra caramba pra eles, pros vagabundos dos políticos que vivem nas suas custas. Olha o Lula dando rolê de avião todo dia, político vivendo nas suas custas, ex-presidente aí recebendo R$ 100 mil por mês e ainda tendo a cara de pau de pedir vaquinha para poder pagar a multas de lei que ele mesmo sancionou. Você tem tudo isso. Tá dando certo para eles. Para você tá dando certo? Você sente que seu padrão de vida tá melhorando? O padrão de vida da sua família tá melhorando? Você sente que você tá com uma vida melhor do que você tinha 20 anos atrás? Provavelmente deve estar pior. Não é à toa. O sistema é desenhado para ser pior. É desenhado para que você se sinta pior.
Então, a única solução para resolver o problema do Brasil chama-se libertarianismo. A bolha demográfica está explodindo, a bomba previdenciária, bom, tá armada, tomara que ela exploda no colo do Lula e o Lula e leve o Lula pro inferno, que é o lugar que ele tem que ir. E precisamos de libertarianismo. Precisamos de Rothbard, precisamos de Mises, precisamos de Hope, precisamos de Kinsella, Jesus Huerta de Soto. O Brasil precisa desesperadamente desses caras. Se inscreva no canal se você chegou até aqui. Cheque os links na descrição, muito importante. Siga nas redes sociais. Apoie o canal financeiramente através dos links disponíveis. E também compre artigos libertários na Loja da Liberdade. Isso ajuda o canal a crescer também. Vai lá na descrição, aqui tem o cupom Liberdade5, ou também no comentário fixado, que também tem o link. Vai lá com o cupom Liberdade5, você garante 5% de desconto em qualquer produto na loja. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.